um culto abençoado, onde a gente teve a ceia, participamos da ceia do Senhor. Uma turma na casa do pastor Oscar e outra turma na casa de Wênia, né? E os demais acompanharam aqui no grupo dos obreiros. Desde já, a paz do Senhor a todos. E quero aqui rapidamente, neste vídeo áudio, ler em João capítulo 3, versículos 14 e 18, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Uma palavra muito rica que fala sobre salvação, sobre vida eterna, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o motivo pelo qual Cristo levou o ato que pagou por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas. Uma coisa eu quero, estava lendo um livro hoje, chama Vida Eterna este livro, e uma frase muito interessante que o autor disse, né? Ele disse que nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, e sim pecamos porque somos pecadores. Ou seja, automaticamente, pode-se dizer assim, nós já nascemos pecadores, pelo fato da queda desde Adão e Eva até os nossos dias, né? Até sempre que existiu a humanidade, desde que Adão e Eva caiu, todo homem foi destituído da glória de Deus, ou seja, foram separados de Deus e de tudo que pertence ao Senhor. E só haveria uma forma do homem ele ter novamente acesso à glória de Deus, à comunhão com o Senhor. E este ato foi profetizado desde lá, quando ele pecou, que o Senhor julgou e disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E este nasceu, foi Cristo. Nós lemos aqui em João capítulo 3, versículos 14 ao 18, que fala exatamente sobre isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus deu um exemplo aqui, né? Quando o povo estava pecando lá no deserto e o pecado era terrível, onde Deus enviou pragas de serpentes e aquelas pragas matavam as pessoas com o seu veneno, com suas mordidas. E assim foi erguida, né, uma serpente de bronze. A cura seria todo aquele que olhasse para a serpente, fitasse os olhos lá, ficaria curado, mesmo tendo sido mordido pela cobra. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus ele foi erguido na cruz de uma só vez, de um só ato, em um só tempo, em uma só atitude, que vale para todos os tempos, inclusive nos dias atuais, um só sacrifício, determinando assim o pagamento da cura do homem, da libertação do homem, da libertação do pecado, da doença do pecado, e nos trazendo vida eterna. Então o homem ele hoje tem acesso. E este acesso é de uma tal maneira, como diz o 16, né? Que de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não veio nos condenar nem nos julgar, ele veio nos salvar. Então, a gente é grato ao nosso Deus pela vida eterna, pela salvação, pelo resgate que o Senhor nos deu. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu vitória. E para que tudo isso venha acontecer em nossas vidas,
Para a gente chegar onde a gente chegou hoje aqui, né, deste entendimento, houve processos em nossas vidas, né? Outro exemplo que o autor ele estava falando sobre salvação, ele estava falando sobre o pecador que tem que se arrepender, né? O pecador que tem que se arrepender para poder reconhecer Cristo e assim alcançar a vida eterna. E ele estava dizendo que o doente, de fato, ele só procura um médico porque ele está se sentindo mal. Então, se ele está se sentindo mal, ele procura um médico. O médico serve para isso. Eu só procuro comida quando eu estou com fome. Ou seja, a comida, eu não posso dizer, é a comida que vem até a mim, para mim comer ela. Não, eu tenho que ir até a comida e comer ela. Do mesmo jeito é o pecador. O pecador ele tem que ir até Cristo. Tem que se arrepender, tomar o ato, a atitude de se arrepender e viver uma vida consagrada ao Senhor até os últimos dias da vida dele. Então, embora a gente tenha sido considerado pecadores, embora a gente peque porque a gente é pecador, mas quando a gente é resgatado, quando a gente toma essa posição, a posição de Cristo, que Cristo nos ensinou, se cumpre em nossas vidas, né? O versículo 18 que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê é aquele que não obedece, quem não crê é aquele que pouco se importa com o sacrifício de Cristo e não obedece, não procura a comida que ele tem para dar. Ele é a verdadeira comida, o verdadeiro pão que desceu do céu, né? Toda palavra que o Senhor falou serve como comida para nossos alimentos, para a nossa vida espiritual, e Ele é a própria comida. Ele disse: aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo, aquele que não beber do meu sangue, que é vida, não terá parte comigo. Por isso esta necessidade do ser humano, ele se converter a Cristo, se arrepender dos seus maus caminhos e começar a praticar a verdade. Esta verdade que liberta, que transforma. E isto é sobrenatural, isto é Deus que se manifesta em nossas vidas através do Espírito Santo, nos dando força, nos dando autoridade para que a gente venha todos os dias estar ligados com o Senhor, olhando fitados nele, né, como lá eles olhavam para a serpente, e assim necessariamente nós devemos ter esta vida fitando os olhos do Senhor. Ou seja, nossas atitudes, o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos sacrifícios diários, porque estamos num mundo corrompido e estamos lutando contra Satanás, o derrotado, aquele adversário que nos acusa. Fico com esta palavra de salvação, palavra que liberta. Estamos salvos pela pessoa de Cristo, fomos libertos e transformados. Estamos passando por um momento muito difícil, um período onde a pandemia, né, tem matado muitas pessoas. Não sabemos ao certo como que está, pois as próprias autoridades não têm esse controle fiel. Que devemos ter a oração, orar uns pelos outros e pedir a Deus cura, pedir a Deus salvação, pedir a Deus que nos guarde, que nos livre de todo este mal e que isso venha acabar. Sabemos que a palavra de Deus tem que ser cumprida, mas que tudo isso, em nome de Jesus, vai acabar, para a glória de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz, tenham nesta noite a oportunidade, todos vocês têm a oportunidade de adorar, de louvar, de engrandecer o nosso Deus, com seus louvores, com suas meditações, com suas palavras, né? Cada um expresse aqui conforme o Espírito de Deus lhe impulsionar. Fique na paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus.